O clube anunciou agora há pouco a saída do treinador um dia após a vitória sobre o Atlético Paranaense. Felipe Luiz assume a equipe de forma interina após a demissão. Vamos falar de Tite demitido pelo Flamengo às 7h pouco da manhã. Isso. Às vezes a pessoa nem acordou, hein? Olha assim, é um nível de falta de respeito. Mas pelo tom de ontem, eu acho que ontem isso aí já estava... Quantas vezes que o Flamengo já fez isso? Não, o técnico tá lá demitido, milhares. O técnico tá lá demitido, deixa ele lá. Ah, não só o Flamengo. Mas, e aí o Tite tinha que ter pensado onde ia se meter. Quando você vai trabalhar com pessoas em que a ética e o respeito, elas ficam em terceiro ou quarto plano, você tem que esperar uma situação dessa. Em algum momento isso vai acontecer. No caso dos dirigentes do Flamengo. Muito bom dia, Luiz Teixeira. Seja bem-vindo também. E tem um outro ponto, né, Luiz? Por mais que o Tite já tenha sido perguntado sobre este tema em coletiva e tenha falado sobre pressão em outros lugares, citou até o trabalho... Teve um trabalho, não foi o 15 de Campo Bom, não. Qual foi o do Tite? 15 de Campo Bom foi o Mano Menezes. Foi do Mano, qual foi o 15 do Tite? Caxias. Ele fala... ali tinha pressão. Ele fala... Ali tinha pressão, eu sei que é pressão desde sempre nesse trabalho e de fato é uma posição que a pressão vem, né, acompanhada da oportunidade, né, de trabalho. Exatamente. Mas quando você escolhe um Flamengo, um Corinthians, você precisa aceitar que a voz da torcida em algum momento vai ter um peso aí que a gente não sabe se racionalmente deveria, né? E faz toda a diferença, né, Mari? Bom dia pra você, Lofreda, todo mundo que acompanha o News. 2 parabéns. O seu atrasado, que eu queria dar pessoalmente, mesmo que pelo outro lado da tela. E parabéns ao nosso repórter André Lofreda. Fora dos estúdios fica mais bonitinho com a vitamina D, gostei. Aí é o sol. Mas no estúdio bate bem. Natural favorecido. Lá no estúdio da TV Globo, o sol bate aqui. Bate também, lindo, fica muito bonito. Mas sobre o Tite, até ele sabia que ele seria demitido ontem. Assim, estava muito claro, todo mundo sabia até quem seria o substituto, mesmo que de forma interina. Era um filme que já tinha um roteiro anunciado, com o final já definido também e anunciado para o protagonista, que é o caso do Tite, que seria... Ele sabia. Ontem o jogo estava num jogo de despedida, o clima de demissão, estava tudo muito nítido. O gol do Gerson, ele só amortece aquele momento, porque o desempenho do Flamengo foi idêntico ao das últimas semanas, ou seja... Não jogou o que se esperava, não foi coletivamente o que o time pode entregar, não foi um time nem de perto parecido com o que o Tite treina nos últimos anos, então não deu liga. O caminho mais claro e que parecia mais próximo era o da demissão. Acho até que o Flamengo demitiu de uma forma tardia, pelo que o Tite vinha não apresentando e o time não apresentava com ele também. Me enganei completamente com o que ia acontecer com o Flamengo e Tite. Eu achei que seria o match perfeito pelo treinador, pelo clube e pelos jogadores, mas acho que o histórico anterior à chegada dele fez com que ele também chegasse com uma pressão acima do normal, e por tudo que o Flamengo ganhou nos últimos anos. Mas enfim, lamento pelo Tite, porque eu acho que é um grandíssimo técnico e passou por coisas que ele não precisava passar, e sorte ao Felipe Luiz agora, mas acho que o Flamengo precisa pensar um pouco fora da caixinha, um pouco do clubinho de amigos, porque o Corinthians sofreu isso recentemente também e as consequências não foram boas. Já o André Pessoa tá direto do Ninho do Urubu, trazendo bastidores e atualizações ao vivo. Já. Eu concordo com o Luiz, também achei que a gente ia ver mais desse Flamengo do Tite. Não, achei. Primeiro, a expectativa gerada... A torcida já não queria o Tite de cara, porque tinha um papo furado. O que é papo furado? De que ele é retranqueiro. Tá? Mas eu não sei se não queria de cara. Não queria. Então, retranqueiro, não combina com o Flamengo. E depois o nível de exigência. O Tite sai com 65% mais ou menos de aproveitamento. Temos os números, né? Temos os números, né? Acho que tem um número de derrotas, elevado. E aí você tem, dentro desse número de derrotas elevado, você tem uma derrota que é fundamental, que é a eliminação pro Peñarol, que é a derrota pro Peñarol. Eu vou te falar que a derrota que marcou pra mim. É Botafogo. E aí é a opinião, olha aí, os números do Tite Botafogo, não foram. Né, Mari? Botafogo. Uma goleada no clássico, essa aí foi doída. Mas essa não ia derrubar sozinho. E outra coisa, o Botafogo podia ter metido, era 6-7 ali naquele Se tivesse na Libertadores ainda, essa derrota não derrubaria sozinho.
A derrota do Peñarol, doída. Tanto é que eu vi muito torcedor do Flamengo falando, caiu pro Peñarol e que bom, porque se avança, pega o Botafogo e a gente já sabe a vergonha que podia ser. Enfim, e é verdade. 65% de aproveitamento pra cima, tá? O problema são as 16 derrotas. 16 derrotas. Os números aí enganam. É muito. E aí você tem um outro problema que não está dentro dos números, né? O futebol não agrada. Então, por isso que os números enganam. Isso. Então, mas aí vamos lá. Eu concordo quando acho exagerada a exigência de espetáculo. Exagerada a exigência de tudo. De espetáculo em todos os jogos. Acho exagerada. Acho que dá pra gente separar muita análise, né? Mas estava... Não é que não tá dando espetáculo. Não, estava jogando mal. Estava jogando para dar espetáculo, tinha que melhorar muito. Ô, Mari, desculpa, Lofredo. Sabe um ponto que faz com que a expectativa aumente ainda mais e a decepção aumente ainda mais? O fato do Tite, no ano passado, ter falado que não treinaria nenhum time e aí ele fala que vai assumir o Flamengo para antecipar o planejamento. Quando um técnico fala que vai antecipar um planejamento, significa que ele está pensando no ano seguinte. Então, se ele antecipa esse planejamento, começa a trabalhar antes, com o nome que ele tem, com a qualidade como treinador que ele tem, que isso é inegável, e com o elenco e o investimento que o Flamengo tem na mão, a expectativa que já é gigantesca, mesmo se o time do Flamengo fosse aquele time de 2007, com o Tite fez com que tudo aumentasse por culpa dele, por ter antecipado o planejamento e ter colocado essa perspectiva, e por culpa da torcida também, que sempre trata isso como algo acima do especulado ou do esperado. Então juntou as duas coisas com a expectativa lá em cima e a decepção foi maior. É porque, a parte do futebol não bem jogado, como várias equipes do futebol brasileiro, diria que a maioria... Então, mas sabe que equipe do quilate da equipe do Flamengo? E o problema da expectativa é que ela é proporcional ao potencial. Esse time do Flamengo tinha potencial para estar jogando muito mais. Esse time do Flamengo foi montado agora. O lateral chegou agora, o Gonçalo Plata chegou agora. Mas aí eu já dei o exemplo do Botafogo aqui também, que montou um time agora e tá voando. Tirando o Botafogo, que time que joga muito melhor do que o Flamengo? Que time tem potencial para contratar igual o Flamengo? Sei, mas que time joga igual o Flamengo? E por isso é que eu falo, eu acho que a conta é do Tite também, mas foi um trabalho. Contratações, óbvio, problemas de lesões também, que não estavam no script, né? Beleza, tem muita coisa aí pra gente pontuar. Passa também pelo Tite, por isso que eu acho que não é a solução. O Flamengo foi campeão carioca, tá? Né? O campeonato carioca não vale nada. Você tá jogando, tem que ganhar. Se perder, vai complicar, não vai? Vai complicar. Tá, mas ganhou. Então, assim, ok, fez ali a parte que tem que fazer. Na Copa do Brasil está na semifinal, né? Tá na semifinal. Tá na semifinal. O Campeonato Brasileiro está entre os 4. Uma grande colocação. Você não acha uma grande colocação? Entre os 4? Está na semifinal e foi favorecido pela CBF. Na mudança de data. Não, calma aí. Peraí. A mudança de data... Está encaminhada, a classificação do Flamengo já está encaminhada. Não por causa da mudança de data. Não por causa da... Porque o Flamengo é muito melhor do que o time do Corinthians. Exatamente. É por isso o Flamengo jogando mal ontem ganhou do Atlético Paranaense de 1-0. O Corinthians, se jogar o máximo, talvez não ganhe do Atlético Paranaense. Então, eu acho que a mudança foi ruim, a gente não vai conseguir discutir isso hoje, mas não acho que vai favorecer. Não é isso que vai... Tá um passo da final, porque o Flamengo... Eu acho que a gente só não pode deixar passar batido hoje. Sim. Não, tá registrado, beleza, a gente vai discutir isso aí. E Flamengo e Atlético foram favorecidos. Isso, tá errado. A CBF tinha 4 times para cuidar do interesse dos 4 times e cuidou de 2. Exato. Mas, enfim, o que acontece? O Flamengo está na semifinal da Copa do Brasil. Isso. Está entre os 4 no Brasileirão. Os 4 no Brasileirão. Pode ser campeão da Copa do Brasil, campeão carioca, entre os 4 primeiros colocados do Brasileirão e foi eliminado entre os 8 da Libertadores. Queria saber onde é que isso é ruim. Eu queria saber, sinceramente. Aí você fala, não está jogando bem. Beleza. Não está jogando bem. Que outro time do Brasil que está jogando bem? Botafogo. Botafogo está jogando bem. Todos os outros times do Brasil jogam mais ou menos. O Palmeiras joga mais ou menos. Palmeiras é o vice-líder, joga mais ou menos. O Fortaleza é o terceiro colocado, joga abaixo do Flamengo. Abaixo do Flamengo. Abaixo de muitos times. Então, a gente ainda vai voltar nesse... Quem é que está jogando bem? A questão é, o nível de exigência é muito alto, não há técnico que consiga cumprir esse nível de exigência. Porque o técnico que cumpriu perto do nível de exigência foi demitido também. Ou não renovaram o contrato dele. Foi Dorival, foi. O que chegou mais perto de cumprir... de uma injustiça, falei a época. Chegou mais perto de cumprir esse nível de exigência, ganhou 2 de 3 competições. Não pode um treinador não ser bom para o Flamengo e ser bom para a seleção brasileira. Não existe então, isso aí. O nível de exigência está